Lucas capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Quem for achando pode dizer glória a Deus. Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o corpo estará cheio da luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a sua voz, Senhor, através do texto lido, através dos louvores e de cada oração. Eu peço, Senhor, que nesse momento, seu Espírito Santo venha tocar em cada irmão aqui nessa noite. Faça a sua obra, ó Deus. Faça, Senhor, aquilo que é a sua vontade. Levanta o caído, dá graça, Senhor, aos humildes. Fortalece, meu Deus, aquele que está pronto a desistir. Dê ânimo, Senhor, à sua igreja, alimenta a sua igreja, suas ovelhas. Estamos aqui, Senhor, famintos no seu aprisco, esperando o cuidado do bom pastor. Em nome de Jesus, amém. E glórias a Deus. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Irmãos, esse texto, ele arremata para nós que nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós estamos andando em cima de uma luz. Nós estamos sendo guiados por Cristo. Jesus disse que Ele era a luz do mundo. Amém? Esse mundo, ele anda completamente cheio de trevas. Você pode perceber que a todo momento é uma maldade nova, a todo momento é um sofrimento novo, a todo momento é uma guerra. São coisas, eu lembro que tem um conhecido que ele fala, são coisas trevosas que acontecem. Né? A cada momento você vê algo que você fala, meu Deus, não tem como piorar. E tem. Meu Deus, não tem como acontecer algo pior. E acontece. Você vê uma notícia terrível, né? E você fala, agora acabou. Agora é só Jesus voltar. Aí o que acontece daqui a pouco? Outra pior. Por quê? Porque o mundo é em trevas. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E sabe qual que é o problema de tudo isso? Nós caminhamos nesse meio. Nós caminhamos aqui. Você vive aqui, você participa dessa sociedade. E dentro desse meio todo de trevas, o que nós temos? A luz. A palavra de Deus ela é nosso guia, certo? Ela nos dirige. Muitos falam, mas irmão, eu não consigo ouvir, estou esperando uma resposta de Deus. Provavelmente, irmão, se nós nos aplicarmos ao estudo da palavra, para muita coisa a gente vai saber o que fazer. Não vai precisar uma voz, não vai precisar ninguém vir de fora, nós saberemos o que fazer. Porque a Bíblia ela é autoexplicativa pelo Espírito Santo. Amém? Ele te conduz, ele te guia como bom pastor. E dentro desse guia, desse caminho que nós andamos, do lado trevas, no caminho luz. Amém? Como que você vai saber qual caminho seguir? Naquilo que o texto nos diz. Os olhos, eles são a candeia do corpo. Você já viu alguém falar assim, olha, eu estou vendo pelo seu olhar que você está triste? Você já viu alguém dizer isso? Alguém já disse isso para você? Ou você já disse isso para alguém? Isso não é um versículo bíblico, mas ele tem a seu fundo de verdade. Por quê? Alguns dizem que os olhos são a janela da alma. E verdadeiramente tem o seu ponto. Quando você está cansado, como é que fica o olho? Já fica, né? Meio morteiro já, né? Quando você está alegre, você fica com um olhar mais expressivo, o rosto expressivo. Agora, por que tudo isso? Por que nós olhamos para o olho e nós conseguimos enxergar dessa forma? Porque o olho, ele transparece aquilo que está por dentro. Aí você fala, Rodrigo, como assim ele transparece? Se você tem dentro de você aquilo que o texto diz, seu corpo cheio de luz, você vai olhar para o lado de fora com um olhar com a luz de Deus. Agora, se dentro de você só existe trevas, para onde você olhar, você só vai enxergar treva.
Por isso vem o pensamento, nossa, fulano é tão positivo, fulano consegue enxergar ainda coisas boas, fulano consegue enxergar ainda alegria. Por quê? Porque dentro dele tem luz, dentro dele tem alegria, dentro dele tem paz, dentro dele tem o Espírito Santo de Deus habitando. Então ele sempre enxerga o copo meio cheio e não meio vazio. Agora, o contrário também acontece. Quando você encontra aquela pessoa que essa é triste, irmão. Tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Você vê Deus fazendo, você vê Deus trabalhando, Deus abençoando, mas ela sempre tem um ponto de reclamação na vida. Por quê? Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. É o que está do lado de dentro que vai transparecer. E como é que chega do lado de dentro? Através dos olhos. Você pode olhar aqui e falar, Rodrigo, mas ainda está tão ruim. Mas a gente olha e fala assim, não, irmão, tá bom, tá ótimo. Por quê? Porque é o que está dentro, não é o que está fora. É aquilo que você consegue enxergar. Você fala, olha, Deus está fazendo as coisas ainda nos mínimos detalhes, ao seu tempo Ele tem transformado as coisas, Ele tem feito, Ele tem trabalhado. Mas isso não é a questão da lente do que está pelo lado de dentro, mas você enxerga. E aquilo que você vê, aquela imagem, ela alcança o que está do lado de dentro e fala, a resposta é essa. Aí você pega uma imagem boa e joga para dentro cheio de treva. Fala, mas a oportunidade é boa, mas será? Mas daí eu vou ter que fazer isso. Mas daí eu vou ter que ir para a igreja agora, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar. Mas eu tenho que ficar sem comer. Eu tenho que ir lá ver os irmãos. Você vê que tudo tem uma reclamação? Se você olhar pelo panorama bíblico da situação do homem, ele é justamente assim. Deus te pega, te transforma, te limpa, te põe em pé, te livra dos laços do pecado, dos vícios. Ele vem, cumpre o papel dele, ele te dá um manual que é a Bíblia, e é o que ele fala, Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar como é costume de alguns, quanto mais quando é vindo o fim dos tempos. A gente olha e fala, é para a igreja. Tá vendo? Sabe como é que é a questão de olhar? Quando você olha no âmbito aberto, você fala, não, peraí, é o mínimo. Mas quando você olha pelo âmbito trevoso de dentro do homem, ele fala, mas isso? Não tá bom ser salvo, não tá bom ter as bênçãos, não tá bom. Tem que ter alguma coisa. Mas isso, irmão, vai daquilo que você tem pelo lado de dentro. Porque o texto diz, os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, ele não está dizendo o olho azul, olho verde, olho branco, olho preto, não. Quando os olhos enxergarem as coisas como elas são, as bênçãos como elas vêm, nós teremos um corpo iluminado. Por quê? Você vai entender, olha o que Deus está fazendo. Olha isso aqui que está acontecendo, até as coisas ruins. É simples de entender, não é fácil de ser compreendidas, mas é simples de entender. Eu vou dar um testemunho bem curto. Eu lembro, e talvez alguns irmãos já me ouviram dizer isso. Qual é a maior dor que alguém pode sentir? A perda de um filho, certo? Principalmente quando você já viu ele correndo. Graças a Deus, Deus me livrou desse ponto. Mas, quando a minha esposa perdeu a gestação, eu fiquei um período de tempo ali bem chateado. Mas a missão, ela segue, amém? Porque nós não somos guiados pela emoção, somos guiados pelo Espírito, irmão, em nome de Jesus. Mas aquele sentimento, eu lembro que um dia um médico falou assim, minha esposa teve um retorno e ele olhou e falou, olha, infelizmente isso acontece mais do que a gente imagina. Uma em cada 10 gravidez, elas chegam até o final. Uma em cada 10? Que pensando naquele número, né? É um dízimo, né? 10% de toda a gravidez, ela chega até o final. Irmão, na hora virou uma chave dentro da minha mente, que foi assim, não, peraí, se é 1 em cada 10, perder é que faz parte. Porque o salário do pecado é a morte. O culpado de alguém sofrer um aborto, ou uma doença, ou algo muito ruim, não é de Deus, é nosso. Nós pecamos, Deus não. E é justo que essas coisas acontecem. Né? Isso faz parte. Irmão, mas você é crente, você está na igreja. Mateus 5,45. O sol nasce para o justo e para o ímpio. Amém? Para o justo e para o ímpio. Tem muito ímpio que é abençoado, segundo os olhos desse mundo. Mas o contexto espiritual já é outra coisa. Mas nós,
Ainda que passemos coisas terríveis, nós temos por dentro o quê? A luz de Deus. Você crê nisso? Nós temos a luz de Deus. Você olha e fala, meu Deus, irmão, mas que momento terrível. Mas aí você pega uma informação dessa e fala, não, peraí, eu vou ficar triste, eu vou sentir a dor, eu vou levar essas pancadas aqui agora, mas vamos ver alguma coisa, vamos ver o lado bom. E eu lembrava dele. Então ele é 10% de 100% que um dia não poderia ter nascido. Desses 100%, Deus falou, esse aqui vai. Ah, mas teve mais 10 de gestação. Esse aqui vai. E ele foi o escolhido. Então eu olhei e falei assim, meu Deus, espera aí, eu já fui abençoado uma vez. Não querendo que todas as vezes o sol brilhe para mim, seria ótimo que fosse. Mas não é assim. Você vai acordar um dia com uma notícia ruim. Você vai acordar um dia e o sol não vai estar brilhando para você. E aí? O problema não é o sol brilhar do lado de fora. O problema não é o dia nublado do lado de fora. É o dia nublado do lado de dentro. É o sol, quando ele não brilha, do lado de dentro. Porque daí, irmão, você acorda um dia abençoado, o sol a pino, né? 7h30, 7 horas da manhã, aquele dia gostoso. Aí você fala, tem que levantar. Mas tem gente que no dia de chuva levanta e fala, ô glória, tenho que levantar para ir trabalhar. Tá vendo como que a situação muda? Não dependendo dos olhos do lado de fora, mas daquilo que os olhos enxergam e lança para o lado de dentro. Por isso os olhos são a candeia do corpo. Que tristeza que é, irmão, quando você encontra pessoas que só reclamam. E está sempre para baixo, e está sempre murcho. Só tem um sentido. Só joga coisa ruim para dentro. O exemplo muito bom para isso é aquilo que nós já ouvimos um dia. Você pode simplesmente, e isso acontece, de algum passarinho pousar na sua cabeça. Sim. Mas dele fazer um ninho, é porque você não tocou ele. Você pode sentir medo? Sim. Você pode sentir angústia? Sim. Mas por que você sente tanto e pensa tanto? Porque você deixou aquele pensamento, aquelas coisas, entrarem dentro de você. Eu vou dar um testemunho da minha esposa aqui, depois ela abrir comigo se ela quiser. Esse tempo atrás a gente estava conversando aqui, ela falou, amor, a minha situação é assim, ó. A dor vem. Se eu der vazão, ficar já e não sei o quê, e já querer ficar meio brocochô, ela avança. Mas se a dor vem e eu vou lá e oro, a dor para. Amém? Amém? Você está vendo como é que isso tem o seu poder de influência? Não estou pregando aqui filosofia para você, ou alguma coisa psicológica, não. É um poder espiritual de Deus. Você é luz, você tem Cristo dentro de você, irmão. Por que você vive nessa pindaíba, nessa tristeza, nessa angústia? Fala, Senhor, peraí, eu gosto do profeta Ezequiel. Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. A Cristo está lá. Angústia, tristeza, negócio. Está jogado pelos cantos. Meu filho, você já não entendeu que Cristo morreu por você. Paulo escreve, se ele deu o filho, não te dará também todas as outras coisas? Claro que dá, irmão. Claro que dá. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Cuidado. Porque isso é um exame que é feito todos os dias. Como é que está meu pensamento? O que eu tenho pensado? Paulo escreve as suas epístolas. Pensai nas coisas que são do alto. Aquilo que é bom, aquilo que é puro. É isso aí. Ah, irmão, mas o meu dia hoje ele está terrível. Não, mas peraí, irmão. Mas eu creio que Deus vai se levantar e vai ajudar a minha causa. Não, alguma hora isso aqui vai ter. Eu lembro do irmão Mateus, a gente conversava muito, né? Nossos problemas aí. E ele falou assim, Rodrigo, não, peraí. Uma hora a nossa fé tem que se materializar em alguma coisa. Né? Você já viu o pessoal da Universal, como é que eles pregam? Esse dia eu estava vendo lá o pastor pregando deles, né? E ele falou assim, não, irmão, porque eu faço um check-up, né? E estava tudo bem e tal. Mas chega a um ponto de conflito, por quê? Eles pregam a cura de uma forma assim, Deus deve te curar.
né? Você assistiu uns 5 minutos de canal dele lá, você vai ver isso. Deus tem que te curar. Por quê? Na percepção teológica deles, Deus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, certo? Isso é bíblico. Agora, com o entendimento deles é o seguinte: se Deus já levou, por que você está doente? Mas aí o conflito entra assim: se eu sou pastor e eu prego isso, eu não tenho que procurar um médico então. Porque eu creio que Deus já levou todas as minhas enfermidades. Mas não é assim. O que Deus levou, que Jesus levou, foi todas as nossas enfermidades concernentes ao pecado. Você vai ter dor de cabeça, irmão. Você vai ter dor na perna. Essa carcaça ela vai apodrecer com o tempo. Agora, o que a Bíblia diz? Por mais que por fora, meu corpo, exteriormente, esteja sendo corrompido por dentro, o meu espírito se renova de dia em dia. Amém? Está vendo a diferença de quem tem a luz? Ah, irmão, estou com uma dor. Eu lembro de um vídeo muito pontual. Tava o pai e a filha fazendo uma viagem e o carro para. Aí, Thiago, Alisson, o carro para, né? E ele tá ali e a filha pega e fala assim: nossa, pai, vamos orar, porque isso aqui é problema espiritual, o inimigo está se levantando. Aí o pai dá maior calma, irmão. Crente antigo, né? Ele pega e olha assim e fala assim: não, filho, não é problema espiritual, não. O carro que é velho mesmo. Carro que é velho mesmo. Normal que isso ia acontecer, né? Que isso ia, uma hora ia dar o problema. Agora, por que o crente não pensa assim? Né? Ele fala: não, as coisas ruins acontecem. O dia mal vai acontecer. Você não é, irmão, a cereja do bolo, não. Né? Você não é a quarta pessoa da Trindade, não. Uma hora as coisas vão acontecer de forma negativa. Agora, o que vai definir o que você vai pensar, como vai ser você amanhã, é o que você tem por dentro. Por isso que eu prezo pelo ensino. Não adianta você vir aqui, você participar de um culto, uma gritaria para lá, um negócio louco para cá, e ninguém entende nada. O que Deus permitiu, e o que Cristo ensinou, e o que os apóstolos enfatizaram foi o ensino do discipulado. O discipulado. Discipule a igreja, ensine a igreja, adestre a igreja, cuide da igreja como rebanho. Não é assim? Cuide com a igreja como rebanho, ensine as doutrinas, ensine a Cristo, ensine o Espírito Santo, ensine sobre Deus, porque quando vier o dia mal, eu falo: não, peraí, eu já sabia que isso ia acontecer. Peraí, que isso aqui eu já fui vacinado contra isso, então eu vou lá dentro e falo: peraí, minha mente, o que eu tenho com isso? Como é que eu vou me lidar agora aqui? Peraí, você tem luz. Jesus já te avisou sobre isso. É assim mesmo. Sobre o meu nome vocês serão perseguidos, pelo meu nome vocês serão caluniados, pelo meu nome lançarão vocês às prisões, pelo meu nome vocês serão açoitados, mas bem-aventurados serão vocês quando isso acontecer. Amém? Bem-aventurado. Está vendo como é que muda? A maneira como nós olhamos a situação, ela interfere ou não a nossa reação. Mas com base no quê? O que tem dentro de você. O que tem dentro. Se o que tem dentro de você é treva, irmão, Deus pode te colocar num alto escalão da sociedade. Pode te colocar num banquete. Pode te dar o melhor casamento, a melhor casa, o melhor carro. Você vai se afundar em droga, em bebida, em vícios, porque não vai ser o suficiente. Agora, se você tem a luz de Cristo, você pode comer um pão com farinha e um cafezinho com leite, né? E você vai estar dando glória a Deus por isso ainda. Amém? Porque você está vendo que Deus tem cuidado de você, tem te tratado, tem te dado graça. João 8,12, a Bíblia diz: mais uma vez Jesus falou ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Olha como esse mundo ele é perdido, ele não tem rumo. Uma hora você usa a calça boca de sino, depois a calça boca de sino já não serve mais. Aí passa ali 20, 30 anos, a calça boca de sino volta. Uma hora a camisa tem que ser aqui, a outra é 3/4, a coisa é regata. Não tem um rumo, não tem um sentido. Mas quando você vê Deus cuidando do povo, a regra foi a mesma ontem, a mesma hoje e será eternamente. Amém? Você foi salvo, Deus te purificará para a salvação e te resgatará desse mundo. E essa promessa a gente crê desde quando? Desde sempre. Amém? Isso para nós é um sentido de que Deus, ele é santo, ele é puro, ele é luz. Ele não é luz hoje, ele é uma lanterna amanhã, não. Ele é uma luz eterna, que nos conduz para a vida eterna. Se você quer andar bem, irmão, feliz, contente, ande com Deus. Como a irmã bem disse aqui, onde você for,
Às vezes a gente tem aquele contexto, né? Ah, Senhor, eu preciso me trancar num lugar. Sim, é bíblico isso. Num quarto, fechado, tranquilo, se retirar para Deus. Mas nem sempre isso será possível durante a carga horária do dia, né? Dependendo do trabalho. Mas tem lugar melhor do que dentro de você? E você já percebeu como dentro de nós tem um turbilhão de emoção? Tristeza, angústia, medo, aflição. Como que você vai se concentrar na oração dentro de você? Pera aí, irmão, deixa eu parar para eu orar aqui. Aí vem medo, aí vem angústia, aí vem a conta de luz, aí vem a conta de água, aí vem a comida. Então, não, irmão, ilumina aí dentro primeiro, tira todas essas coisas, aí você vai ter um lugar secreto junto de você. Amém? Um lugar onde você vai poder se encontrar com Deus. A luz de Deus vai te iluminar naquele lugar. João 12, do 35 ao 36, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se deles, ocultou-se. Você todos os dias, irmão, tem a oportunidade. Deus abre o seu coração, Ele te chama. Você percebe isso? É perceptível. Você fala, Rodrigo, mas eu não... Às vezes vem umas vontades meio estranhas de orar. Às vezes eu escuto uma palavra, eu escuto alguma coisa, eu tenho vontade de pegar firme com Deus. É a luz. É a luz do Senhor. Andai com Ele enquanto tendes luz. O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito. Tem algum ponto teológico que diz que não, irmão, a graça é irresistível. E o outro diz, não, você colabora com ela. Mas tanto uma quanto outra tem seu ponto de verdade, mas a experiência que você tem de vida, você pode entender que você pode extinguir a voz do Espírito dentro de você. Se não pudesse, não teríamos textos como as cartas de Paulo a Timóteo que falavam sobre apostasia. O que é apostasia? É você marcar algo e fazer uma cicatriz naquilo. Pessoas que têm um entendimento da palavra, mas elas simplesmente falam assim, eu não quero ir. Eu lembro, não sei quem que foi que contou isso uma vez. Tinha um homem no leito de morte, alguém foi lá oferecer Jesus para ele e falou, não quero. É que nós sempre olhamos para o lado de que Deus é bom e no final Ele vai salvar todo mundo, como uma peça de xadrez, no final todo mundo volta para a mesma caixa, né? Tabuleiro, mas não. Tem os filhos da ira, tem os filhos da perdição. Se hoje você está aqui com a luz de Deus dentro de você, foi porque aprove a Deus de escolher, irmão, a dedo. A dedo. Particularmente, eu não creio que o céu vai estar cheio de gente. Eu não creio que vai chegar lá e vai ter aquele mundaréu de gente. Não. Não creio. Eu não acredito. Porque você olha, o mundo hoje, os crentes de hoje, que tem Deus, que tem a luz de Deus, e como Paulo escreve a Tito, honram a Deus com as suas bocas, confessam a Deus, mas negam pela maneira como vivem. Ah, eu sou crente, irmão. Sou da igreja, remanescente fiel. Mas e esse testemunho aí? E essa vida aí? E esse compromisso? E esse andar, essa cueca aparecendo, essas costas peladas? É, irmão? Vocês gostam, né? Que é isso? Que padrão que é esse? Que crente que é esse? Bagunça. Que luz que é essa? Passou no poste, amarela, ofuscada. Não, irmão. Somos LED, amém? Luz de LED, careia. Se Jesus é luz, qual foi o mandamento que Ele nos deu? Vós também sois a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Mas a luz é nossa, Júlia? Não. Nós refletimos aquilo que temos dentro. Por onde? A candeia do corpo. As pessoas olham para você e falam, meu Deus, irmão, mas você consegue ainda dar um glória ainda com todo esse tormento? Sim, porque eu sei que Jesus virá. Pô, mas você consegue continuar ainda vendo alguma coisa boa nas pessoas? Por mais que é difícil? Sim, porque as ovelhas são dele. É o Senhor quem trata. Senhor quem cura. Você crê nisso? Amém? Portanto, aonde você olha, é para onde você vai. Se você olhar só o que é ruim,
Você vai se isolar do mundo, você vai ficar depressivo, você vai se trancar num quarto, você vai começar a se mutilar, você vai ficar sem comer, você vai ficar doente. Agora, se você olha para o que é bom, aí você fala, não, vou olhar para onde? Tem um versículo, um remedinho bíblico aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço e pecado, você pode olhar e falar trevas, amém? Trevas. De o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De que forma? Irmão, deixei o pecado. Deixei todo o embaraço. Ótimo, irmão. Excelente. Agora você vai correr. Você vai correr para onde? Você vai correr de qualquer jeito? Né? Vai pegar o rumo aí que você acha que deve? Não. E corra, e com paciência percorra a carreira que nos está proposta. Você sabe que tem um discipulado. Você sabe que tem um caminho. Você sabe que tem uma porta estreita, com um caminho estreito, com regras estreitas para você percorrer. Como que você vai conseguir chegar até o final dela? O texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. A notícia chegou, a doença veio, o cachorro apareceu, o inimigo sussurrou mais alto, mas você fala, não, pera aí, deixa eu tirar os olhos aqui e deixa eu olhar para onde eu tenho que olhar. Ele suportou a cruz e eu não vou suportar isso? Eu sendo um pecador miserável, eu merecia isso. Mas ele sendo justo, santo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Foi o que Cristo fez por nós. Você fala, não, peraí. Não, realmente, tá difícil. Tá fácil a vida para mim, não. Mas, não, é para Jesus o que ele passou. Isso aqui dá para suportar. E dia após dia você vai caminhando como? Olhando para Jesus. Ah, hoje está difícil, mas Jesus está comigo. Ah, mas hoje, nossa, meu Deus, irmão, hoje a dor apertou. Mas creio que Jesus vai curar. E se não curar também, nós vamos doente mesmo. Mas nós vamos avançar. Amém? Nós vamos avançar. E assim o crente vai, dia após dia. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 31. Esse é um texto muito importante para essa pregação de hoje. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 22, 14, do 22 ao 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pega essa informação no texto. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez você pense, irmão, o que tem a ver esse texto com a pregação que você está fazendo? Tudo a ver. Tudo a ver quando você começa a imaginar isso aqui. Né? Irmão, pensa no mar. Pensa no mar, né? Aquele negócio gostoso, aquela dominga giz, né? Pouca onda, gostosinho. Agora você pensa no mar revolto. Pensa no mar revolto. As ondas vindo sobre o seu barco, você lá no meio. E isso durante o dia já estaria muito medo, certo? Durante o dia você já ficaria apavorado. Meu Deus, se isso aqui afundar, tem que estar crente na minha salvação, porque senão pode dar um problema muito sério. Agora, você pensa isso aqui na quarta vigília da noite. E eu vou mostrar para você qual era o horário da quarta vigília da noite. Você vai entender o porquê que Pedro sentiu medo. E eu vou querer defender esse homem aqui hoje. Primeira vigília da noite, ela era compreendida das 18, das 6 da tarde, né, do começo da noite,
às 21 horas. A segunda, das 21, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3. Mas a Bíblia diz para nós que esse acontecimento foi na quarta vigília, que era entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Você já imaginou isso durante o dia? Já deu um pouquinho de medo, né? Agora você imagina isso durante a noite. E você imagina isso durante a noite dentro de um breu, né? E dentro do mar não existe uma lanterna, uma luz de LED, algo que te faça clarear. Não eram barcos como nós temos nos de hoje. Eram embarcações pequenas, né? Sem muito recurso. Aí você imagina tudo isso, você ainda encontra alguém vindo de longe andando sobre a água, irmão. Agora isso aí já dá para defender um pouco o lado de Pedro, né? E dar aquele grito que eles deram. É um fantasma, por quê? Eles nunca tinham visto Jesus fazer aquilo. Multiplicar o pão, alguma coisa ou outra mais simples, né? Até aí agora, andar sobre as águas, para eles era novo. Mas aí Pedro fala assim, Senhor, se for o Senhor, me manda aí contigo. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, verso 29, e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você está vendo que o medo aqui na hora que ele viu Jesus não passou? Passou. Quem que é o maluco, irmão? Ia fazer um negócio desse? Mar revolto vindo contra o barco. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir junto. Né? É como se fosse uma prova, né? Deixa eu caminhar também. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. É o que o texto diz. Mas o verso 30 diz que, sentindo o vento forte, ele teve medo e começou a ir para o fundo. E a revelação que eu quero trazer para você é a seguinte. Há quanto tempo você não está igual Pedro? Irmão, não estou entendendo. Vou explicar mais. Há quanto tempo você já está andando com Jesus? Por cima das águas. Irmão, eu não sei nem como que eu cheguei aqui hoje. Minha situação não é boa. Minha saúde mental já nem sei para onde foi. Eu já não sei o dia de amanhã. Eu não tenho segurança. O que é segurança? O barco. Eu não tenho quem me apoie, eu não tenho quem me ajude. Eu não estou sentindo nada. Você está andando, irmão, ó. Você está andando sobre as águas, ó. Faz tempo já. Já está andando sobre as águas há muito tempo. Deus já tem te sustentado há muito tempo. Você já tem caminhado há muito tempo. Você já está indo ao encontro de Cristo há muito tempo. Somente pela fé. Você acredita que tem um Deus no meio desse turbilhão todo da sua vida? Você está andando? Sim ou não? Está doente, está triste, está vendo as coisas irem por água abaixo, mas você está aí, ó. Buscando Deus, buscando orar, buscando a presença, buscando o culto. Senhor, me ajuda. Senhor, vem. Senhor, eu estou aqui. E por que você não afundou até agora? Está vendo como que Deus já tem cuidado de você, ó, há muito tempo? Amém? Você está aí. Está aí firme. Está aí andando. Agora, qual foi o motivo do afundamento? Sentindo o vento forte, teve medo. Esse é o nosso problema, irmão. Quando Pedro começou a sentir o vento, a madeira, não, peraí, eu já estou andando. Eu já estou andando sobre essa água, deixa eu manter aqui o vento, eu sei, sempre teve aqui. Ele estava aqui na hora que o vento estava balançando o barco, a hora que eu estava no barco, agora eu já estou andando, é só eu continuar. Mas a gente começa a ter medo. A gente começa a quebrar os princípios da obediência. A gente começa a quebrar os princípios do culto. A gente começa a quebrar nosso ciclo de oração. A gente para de buscar Deus. A gente para de vir para a igreja. A gente para de dar glória. A gente para de coisas que glorificam o Senhor. A gente vai parando. Por quê? A gente vai tendo medo. Ai, Senhor, mas se eu dizimar isso aqui, vai faltar. Ai, Senhor, se eu tirar isso aqui, eu não vou ter por remédio. Ai, Senhor, se eu for na igreja hoje, eu tô com um monte de pecado, vai ser pior. Você começa a sentir medo e você vai afundando. Amém? Vai se afundando. Mas o texto não acaba aí. A Bíblia diz, e logo Jesus, depois do pedido de Pedro, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi um monte. Indiretamente. Por que duvidaste? Que tristeza, né, irmãos? Que tristeza. Eu quero fazer você lembrar de tudo que você já viveu com Deus. Quantas vezes você já andou por sobre as águas? Né? Eu não quero puxar para o lado emocional não, mas não tem como a gente não pensar da mesma forma. Quantas vezes você já andou sobre as águas? Um monte, né? Um monte. Só de você estar vivo aqui hoje,
já é uma prova que você não afundou, né? Só de você estar vivo aqui hoje é uma prova que Deus estava ali. Peraí, hoje não. Ah, mas você vai afundar, Senhor, eu estou afundando. Hoje não. Senhor, eu vou afundar hoje, eu não aguento mais. Hoje não. Hoje você vai continuar andando comigo. Amém? Não duvide, irmão. Não duvide. Você tem Jesus, você tem os ventos contrários, mas você também tem. Estendendo a mão, segurou e lhe disse. Estendendo a mão, segurou e lhe disse. Para nós, talvez você pense, irmão, eu não sei nem o que Jesus vai falar depois. Se ele segurar minha mão, já está bom. Amém? Se ele segurar minha mão, já está bom. 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 19, a palavra do Senhor diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Quais são a palavra do profeta, irmão? Eis que ele vem como um rebento. Eis que ele vem como um renovo. Eis que ele levou sobre si todas as enfermidades. Eis que um filho nos um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Amém? Ele será chamado o Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Todos eu não vou lembrar, irmão, mas temos muitas profecias e essas profecias se cumpriram naquele menino. E aquele menino cresceu, e ele pregou, e ele ensinou, e ele deu o exemplo, e hoje você está aqui por causa dele. Cristo. Cristo. Se apegue a Cristo. Irmão, não sei o que fazer. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E todos os dias, irmão, você vai ter a mão do Senhor pegando você, te levando para o barco e te dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o fato é que você já anda com Deus. O fato é que, se você está aqui, você já andou sobre as águas. Deus já tratou com você, já te curou. Nós temos seguido nas palavras do Senhor. Temos crido nas promessas. Temos olhado para a Bíblia e falado: não, isso aqui, por ela viveremos. Como diz o texto, o justo viverá pela fé. E se ele recusar? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você viu a cena de um seriado que estava passando esse tempo atrás, teve uma cena lá que eu não sei se acredito que não foi dessa forma, mas ela nos faz pensar da mesma maneira. Jesus, ele encontra com Nicodemos, e Jesus já está tendo conversa com Nicodemos, ele já está ali encontrando com Nicodemos no seriado, e Nicodemos já tem sentimento que ele é o Cristo, que ele está ali, e que ele não é só mais um profeta ou alguma coisa do tipo, que ele realmente é o Cristo pelas palavras que ele proferiu. Eu lembro de uma hora nessa cena que o personagem olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você esteve tão perto. Você esteve tão perto, Nicodemos. Irmão, pensa isso para a sua vida hoje. Sabrina, você esteve tão perto. Né? Rodrigo, você esteve tão perto. Por que duvidou? Por que duvidou? Talvez seria uma oração a mais, talvez seria uma consagração a mais, talvez seria um culto a mais, um louvor a mais, talvez seria um dia a mais de joelho, um dia a mais abençoando alguém. Por que nós paramos, irmão? Por quê? Por que nós duvidamos? Ah, parece que Deus calou, Deus parou. E nós paramos também. Por que nós duvidamos? Por que nós paramos? Mas eu quero te convidar nessa noite a se levantar realmente do seu lugar, em nome de Jesus, e pensar na sua vida. Não podemos parar. Receba Deus segurando a sua mão, receba Cristo segurando a sua mão e fala: hoje não é o seu dia. Eu vou te levantar, eu vou te colocar em pé, mas é a última vez que eu falo para você: homem de fé, por que duvidaste? E que você possa, meu irmão, em nome de Jesus, voltar para o barco, seguro. Mas se precisar voltar novamente para o mar revolto, volte, mas com os olhos em Cristo. Volte, mas com a fé em Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Charles Spurgeon, um pregador, lhe disse: quanto mais do céu existe em nós, menos cobiçamos as coisas deste mundo.
Sabe o que está dizendo? Quanto mais luz de Deus tem em mim, menos trevas eu tenho medo, menos trevas têm me acompanhado, menos trevas atormentam minha mente. Então enche a sua vida de Deus e da sua santa palavra, que você vai andar perfeitamente na luz de Cristo, amém? Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar.